Olá para todo mundo, a gente está dando início ao nosso primeiro episódio do podcast e também canal do YouTube do FISMA Santa Maria, um podcast intitulado Vem Cá Me Ensinar, e é um podcast para a gente comentar um pouco sobre os professores, sobre psicologia, também sobre psicanálise, sobre outras correntes teóricas, para a gente conhecer um pouco da história das pessoas que fazem a FISMA, né, que contribuíram para o crescimento e continuam contribuindo para a formação de muitos alunos. Como não podia ser diferente, né? Minha convidada de hoje é a professora Cristine Reis. Ela é professora de psicopatologia e clínica psicanalítica. E eu posso dizer para vocês que a minha convidada de hoje é conhecida de longa data, né? Ela participou da minha vida há mais de 10 anos, conforme ela nos relembrou esses dias. E, segundo ela mesma, ela sempre me acompanha e aceita esses projetos. Então, para mim, é extremamente importante que ela me ajude a iniciar, né, esse projeto novo da FISMA, um projeto pessoal também, né, de poder fazer essa distribuição de conhecimento de uma outra forma também, né? Ela é mestre e doutora em psicologia da saúde, a temática dela versa sobre lutos e cuidados paliativos, a gente já vai falar sobre isso também. E a gente pode dizer que ela é psicanalista, né? Ou pelo menos foi isso que ela estudou uma vida toda, e a gente vai entender como é que se deu essa formação e por que ela pode se autorizar a dizer isso. Eu sei também que ela é mãe de gato, casada com gato, tia e professora, né, já há algum tempo, e sei, por vivência própria, próxima dela, que ela já batalhou muito por essa posição, né? Há muito tempo ela já vinha me falando sobre isso, até que ela iniciou no quadro de professores da FISMA. Cristine, super feliz. Muito obrigado. Eu quem agradeço. Fico muito honrada em ser a sua primeira convidada, né? Como eu disse, há mais de 10 anos topando as tuas invenções, né? Sabe que tem uma coisa que eu acho interessante na nossa relação, que é o seguinte: a gente se considera muito amigo, mas a gente não é do tipo de gente que fica o tempo todo falando ou se ligando, né? Mas pelo menos para mim, quando a gente se encontra, é sempre muito prazeroso, assim, parece que a gente continua, assim, né, esse fio de amizade. Acho que a amizade tem um pouco a ver com esse funcionamento analítico, assim. Eu queria conversar contigo começando uma pergunta que é clássica do primeiro dia de aula de toda a sala de psicologia, que é: por que a psicologia? Eu sempre brinco isso com os alunos, né? Eu ministrava uma disciplina no primeiro semestre, mas depois, quando eu pego eles de novo lá no quinto, né, eu sempre falo que a gente inventa umas desculpas, né, para explicar por que a gente faz psicologia, né? E eu lembro, lógico, da resposta que eu dei lá no meu primeiro semestre, né, que foi, né, ajudar as pessoas, né? E eu sempre digo que, bom, o resultado do nosso trabalho até pode ser ajudar as pessoas, mas esse não é, né, o propósito de uma escolha, né? Quero dizer, assim, que tem muita coisa, né, por trás disso, assim, que nos leva, né, o que me levou a escolher a psicologia. Mas até hoje eu não sei responder muito bem, né? Até hoje eu invento umas desculpas, assim, né? Acho que, né, me identificava com esse lugar de escuta, né? Até hoje eu não sei muito bem, tá? Mas sei que desde que eu comecei, né, nesse percurso, muitas coisas mudaram sobre a forma como eu me identifico com a psicologia, né, sobre a forma como eu entendo esse trabalho, né? E acho que isso foi se transformando muito ao longo do percurso, né? Uhum. Não quero me atravessar nas tuas perguntas, mas eu vou falando, né? Com certeza, com certeza. Tu vai me interrompendo. Sim. Porque quando veio esse convite, né, de falar sobre o percurso de formação, eu me lembrei, né, lógico, de quando eu comecei, né, o estágio no ambulatório contigo, né? Sim. Que foi o meu primeiro estágio, né? Isso tem mais de 10 anos, né? E eu lembro, né, que eu cheguei muito, né, assim, muito na expectativa, assim, alguma coisa, assim, me fez chegar no ambulatório, né,
E eu cheguei um pouco desavisada, assim, no sentido, algo me capturou ali, né, mas eu não sabia muito bem o que era, mas eu fui, né, e eu lembro, assim, que a nossa primeira conversa, assim, né, aquela conversa que tu fazia, assim, de entrevista dos estagiários, tu perguntou, tá, mas qual que é o teu diferencial, assim, né, e eu lembro que eu falei, eu sou uma pessoa bastante organizada. E tu disse, tá, não, né? Isso não, né? O que é assim, né? Tu diria que é teu, né? E não era uma sessão de análise, mas acho que isso repercute até hoje em mim, assim, né? Porque eu lembro que foi uma resposta que eu não soube muito bem dar, e aí eu pensei, nossa, não vou ser chamada para vaga, né? Porque um pouco me perdi, assim, né, e acho que, né, enfim, não é uma pergunta que a gente tenha de prontidão também, né? Sim. Mas esse é um pouco do nosso trabalho, né? Desagrada um pouco essas pessoas que têm coisa tudo muito pronta, assim, né? Assim, prefiro trabalhar com essa gente angustiada, assim, que não sabe muito bem. Que é diferente de gente perdida. Né? Também. Eu acho que essa é uma questão importante, assim. Importante. Né? Bem importante. Eu não sabia que tu lembrava dessa primeira entrevista. Eu lembro tudo, eu lembro até da roupa que eu tava. Meu Deus, que dado significativo. Porque eu lembro que tu falou alguma coisa assim, ó, só pelo jeito de andar eu sei, né, assim, uma coisa meio estrutural, assim, né, eu lembro que a gente falava assim na época, né. E aí, alguma coisa acho que me desafiou, né, no teu jeito de conduzir, assim, que era naquela época, assim, acho que hoje eu aprendi um pouco mais ainda, mas antes era tão diferente do meu, assim, porque eu tinha, assim, né, essa coisa, assim, não era à toa que eu era a tua agenda ambulante, né, porque... Tu me convocava. Porque quis, né? Mas não ajudava muito, posso confirmar. Não, tu me colocou, mas eu assumi, né? E aí, assim, acho que eu cheguei, assim, tão... eu não sei, assim, se a palavra é imatura, porque hoje em dia eu já tenho algumas questões com essa palavra, assim, mas... desavisada, mas ao mesmo tempo, assim, eu aprendi tanto, né, com essa forma, assim, de transmissão da psicanálise, enfim, né, e eu lembro que, enfim, há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei o estágio contigo, eu tinha 19 anos, né, e eu lembro que isso foi uma questão, e por muito tempo, até pouco tempo, isso ainda era uma questão para mim, essa coisa da idade, né, E eu falava pra ti, tá, mas e se os pacientes perguntarem a minha idade, o que eu falo, né? E tu disse, isso é uma questão pra ti, né? Por que é uma questão pra ti, assim, né? Leva pra tua análise, né? E foi um longo trabalho, né? Até conseguir me descolar dessa coisa, assim, da idade, porque eu lembro que era um pouco isso, assim, era como se a idade me destituísse, né, de algum lugar que eu estava tentando assumir ali, né? E aí era muito difícil sustentar aquele lugar de escuta das pessoas tendo 19 anos, né? Eu pensava, quem é que vai apostar em mim com 19 anos? Mas ter tido pessoas, por exemplo, como tu, que apostou em mim, né, assim, mesmo eu tendo 19 anos, porque eu lembro do primeiro dia e lembro do último, assim, né, que tu me fez uma devolução do tipo, assim, tu tem muita escuta clínica, né, mas tu tá num lugar, assim, meio protegida, assim, né, meio assim, e sim, assim, né, acho que eu tinha muitos medos, muitos receios, assim, né, mas eu sempre gostei muito da clínica, assim, né? Então eu lembro que tinha essa coisa do tempo, assim, que tu também falava, que era isso, olha, e eu acho que eu aprendi também com a minha experiência de análise, principalmente, mas de trabalho, né, que a idade não garante nada, mas, né, tinha algo que tu falava que era, mas, né, tem algo de uma experiência que se constrói com o tempo, né,
E acho que hoje eu entendo isso, assim, com 19 anos, eu tinha, assim, né, eu era uma aluna muito dedicada, assim, né, então eu estudava muito e tal, então, assim, eu tinha, né, algum conhecimento teórico para quem estava numa graduação, assim, mas tinha algo que eu não podia antecipar ali, que era de uma experiência de vida, talvez, né, E hoje eu entendo isso melhor, acho que isso ainda vai se transformar, é claro, mas hoje eu entendo um pouco isso melhor. Tinha algo que não dava que não tem como antecipar, que é o percurso que a gente faz, né? De trabalho, de análise, de clínica, enfim, né? De vida, assim, né? Da experiência da vida. Eu lembro que isso tu tentava me passar, assim, e eu acho que isso me angustiava muito, assim, porque eu pensava, tá, não tenho, né, eu tentava, assim, a gente tenta quando estagiário se arrumar mais formalmente, essas coisas assim, mas a minha cara era de 19 anos, né? Sim. Não tinha como, né, disfarçar eu isso. Acho que tu foi a minha mais nova estagiária ao longo de todos esses anos, assim, né? Tem uma parede com todas as fotos, né? Os novos alunos enxergam seus professores, né? E aí a gente olha para a tua foto, é realmente assim a mais jovial, né? E é isso, é difícil, né? A gente poder pensar como é que vai sustentar isso, né? Porque não tem idade, já tem. Hoje eu digo para os alunos, né? Se botaram com a tua idade, por isso que tu tem idade suficiente, né? Sim. Exatamente, tu tem a idade suficiente para estar lá, porque tu fez todo o percurso, né? Talvez não tenha uma experiência de vida, né, tão grande, mas de qualquer maneira tem essa possibilidade, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a questão da psicanálise ela também passa pelo momento da vida da gente, né? Tem coisas que a gente da psicanálise que, apesar da teoria ter uma boa sustentação, tem coisas que só a vida vai ensinar, né? Só a vida vai fazer aquilo grudar, né? Aquilo entrar, né? De algum jeito, assim, né? Sim. E acho importante, assim, né? A gente fazer essa discussão, porque às vezes a gente tem uns alunos muito novos mesmo, né? Que se sentem inseguros porque são novos, né? E é isso, bom, em algum momento tu vai ser novo, em algum momento tu vai ser velho. E pensando nos mais velhos, eu achava que eles, às vezes, era difícil para eles desgrudar da idade, né? Para deixar a teoria entrar. Também sim. O seu lado é o oposto disso, né? E eu acho que é por isso, assim, e aí, claro, né, porque acho que não tem como a gente separar uma coisa da outra, assim, nisso que a gente tá falando, né? Eu acho que esse é um pouco o meu jeito de dar aula, eu falo isso pros alunos, assim, né? Eu acho que isso eu peguei um pouco, assim, um certo desprendimento, assim, né, dessas... de uma certa amarra, assim, de uma certa... né? Não sem um rigor teórico, é claro, mas assim, essa coisa de ir e vir, né? Eu acho que eu peguei, assim, de pessoas significativas como tu, por exemplo, assim, que passaram, né? De pensar que quando a gente transmite o conteúdo de aula, por exemplo, isso não está descolado, né? Não está descolado mesmo do nosso inconsciente, assim, né? Então, vai e volta algumas coisas. E isso que eu estava pensando, né, da formação, assim, né, porque se a gente fala de um tripé de formação, e aí falando da psicanálise, mas eu acho que não tá nem um pouco longe da psicologia, né, nesse sentido, assim, se a gente fala que o tripé de a formação de um analista, ele contempla, né, a análise pessoal, né, não é só porque, né, faz parte do tripé de formação e é importante, né, para, por exemplo, escutar um paciente, um analisante, e conseguir se separar daquilo para saber o que é nosso, o que é deles, né, mas tem algo que se aprende na análise, que se transmite na análise, né, que a teoria não é suficiente. Mas ela é muito importante também, né? Não é por isso que a gente pensa que não precisa da teoria, né? Mas a teoria, o seu rigor teórico é indispensável, mas o percurso de uma análise de uma vida, né? Porque eu acho que não está dissociado, mas também não está colado, né? No sentido, tem muita coisa que a gente vive na vida, que é a vida, né? Que ensina.
Mas o processo de análise nos coloca num outro lugar, assim, né? Mesmo da teoria, né? Sim. E agora eu tô falando, assim, disso da formação, enfim, né? Porque eu seguido recebo foto dos nossos alunos que vão aí para ti, né? Sim. Foto da minha foto, né? Sim. Dizer, nossa, né? Como tu era, né? Criança, assim, né? E eu penso assim, nossa, foi se eu tivesse escutado isso em outra época, isso tinha me afetado muito. Hoje em dia eu já consigo falar disso melhor, assim. Mas eu entrei muito nova no estágio porque eu comecei a graduação muito nova, né? E aí, voltando assim para a primeira pergunta, eu decidi fazer psicologia no ensino médio, né? Eu já estava decidida, assim, e na época do meu ensino médio a gente tinha uma corrida, assim, pelo vestibular, e tinha o PES na minha época, né? Que era muito, assim, incisiva, assim, então tudo que a gente fazia era para poder passar no vestibular da Federal, né? Para a nova geração que não sabe, o PES era um vestibular seriado. No final de cada ano de ensino médio, tinha uma prova e no final tinha uma pontuação. Então, tu começava a pensar no vestibular com 14 anos. Exatamente. Né? Aí a da oitava série, acho que era a oitava série, ainda era isso, e fazia isso, né? Era uma coisa um pouco assustadora. Assim, eu fazia cursinho, assim, no meu primeiro, no meu segundo, no meu terceiro ano. Então, desde o meu primeiro ano, eu já fazia cursinho para PES, né? Então, assim, era uma corrida, assim, e a psicologia, eu não sei exatamente como está hoje, mas na época tinham 25 vagas para o PES, né? E 20 vagas para o vestibular. Então, era pouco, né? Tinha que pontuar muito e tal. E eu entrei, eu passei direto, então eu entrei na faculdade com 16 anos. Né? E em algum momento, assim, da vida ali, quando eu comecei, eu comecei a entrar ali em grupo de pesquisa, logo no meu primeiro semestre, e aí eu começava a ver, assim, aquelas coisas de mestrado, doutorado, e daí eu fazia os cálculos, né? Eu dizia assim, então tá, vou terminar minha graduação com 21, né? Vou entrar no mestrado e terminar o mestrado com 23 e vou terminar o doutorado com 27, né? Eu tinha, assim, isso muito rígido para mim, né? E uma fantasia, assim, de como se isso fosse garantir alguma coisa na vida, né? E eu fiz tudo isso, né? Eu terminei meu doutorado com 27 anos. Agendou e fez. Agendei e fez. Mas, né, eu acho que lá eu fui, assim, muito nessa coisa, assim, não que eu não gostasse, né, eu gosto da carreira acadêmica, gosto enfim, disso, mas eu fui muito fixa nessa ideia, assim, né. E quando eu estava fazendo o meu doutorado, que eu estava num processo de análise, né, lá em Florianópolis, eu me dei conta que eu tinha deixado de lado algo que eu desejava muito, mas que eu tinha, assim, muito... acho que, não sei se é medo, assim, o receio de bancar, que era a clínica, né? Porque a clínica é isso, assim, né? Ela é muito legal, mas é preciso ter muito desejo para sustentar, porque tu sustenta por si só, né? Quer dizer, assim, tu tem os teus colegas para partilhar, para te indicar, enfim, mas é algo que também demanda tempo, né? Tu constrói, assim, um trabalho, tu constrói um percurso, né? Para que as pessoas apostem no teu trabalho, para te indicar, né? E aí, quando eu me dei conta, assim, que eu não sabia muito bem por que eu estava fazendo doutorado, porque afinal, o que eu estava supondo que isso ia me garantir, assim, né? Sim. Aí eu entrei na crise do doutorado, acho que todo mundo tem, né? São por motivos diferentes, mas tem. Sim. E eu pensei, não, agora eu vou terminar o doutorado para, né, sustentar a clínica, assim. Mas foi um trabalho de análise para conseguir sustentar a clínica, né? E, enfim, terminei o meu doutorado, enquanto daí comecei a me lançar, assim, na clínica.
Voltei para Santa Maria, trabalhei um tempo num hospital, né? E aí vim para a FISMA, né? E aí foi quando, assim, eu senti, assim, que eu tinha muito desejo e muita implicação com a clínica também, né? Até porque eu lembro, isso era uma coisa que tu falava muito, assim, né? Porque eu lembro que quem me mandou o link do processo seletivo da FISMA foi tu, né? Sim. E tu dizia, olha, lá... Agora a FISMA inteira tá sabendo. Eu torcia por ti. Tá tudo se não certo. era... Mas eu lembro que tu dizia isso, assim, bom, grande parte dos professores, se não todos, trabalham em outros espaços e isso favorece, né, uma transmissão, assim, que é muito importante, assim, né, que é a transmissão de uma prática também, né? Sim. Então... Vamos falar disso, que eu acho que é uma coisa importante, assim, né? Tu vem de uma formação de Universidade Federal e que eu sempre digo que os professores não trabalham, né? Não trabalham fora, falam que eles fazem milhares de coisas de pesquisa, de estudos e tudo mais, né? E tu vai trabalhar num lugar onde praticamente 90% dos professores têm uma outra atividade além da docência, né? Tu, inclusive, né, tem isso tanto nas questões lá que trabalhava no hospital ali da Unimed, né? Que eu também quero falar disso, né? Quanto na própria situação da clínica, assim. Hoje, olhando para trás, faz diferença? Com certeza. Tu diz diferença para a docência? Para a docência. Com certeza. Bom, quando eu entrei na FISMA, né, eu assumi algumas disciplinas que não eram da minha área, né? Tá. Assim, né? Revisitei muitas questões, estudei muito, assim, para começar a dar aula, né? E quando eu comecei a dar, assim, as disciplinas de psicanálise, né? Isso foi de um outro lugar para mim, assim, e não menos difícil, né? Eu acho que é um compromisso e tanto, assim, né? Tentar transmitir algo que é da psicanálise, que é, assim, de maneira geral, os alunos já chegam achando, assim, que é muito difícil, né? Mas porque, bom, né? Eu sempre digo, assim, é um percurso se relacionar com a psicanálise, né? Porque daqui a pouco tu lê um texto agora que não faz sentido nenhum, mas daqui a pouco tu lê de novo e já faz, assim, né? Então, tá, assim, vai indo de uma outra forma, assim, mas poder falar hoje, assim, nesse lugar da docência, de um trabalho que também é o meu trabalho, né, isso de um outro lugar, assim, né, isso faz um outro sentido. Tem uma veracidade, né? Eu acho que a gente que trabalha, eu não estou só falando só dos psicanalistas, mas de todas as áreas, né, tem uma veracidade, assim, porque tu consegue nomear no real, assim, sabe? Nessa situação, tu enxerga aquela coisa teórica, assim, a partir de um dado real, que é a própria processo dos outros, as intervenções, né, na organização, no hospital, seja em algum outro lugar. Sim. Eu acho que sim, concordo contigo. E a gente fala, assim, de alguns conceitos que, de fato, assim, né, são muito abstratos, assim, né, a gente fala de transferência, de resistência, né, e para poder falar disso de forma que ultrapasse, assim, a teoria, né, só a teoria, assim, do nosso trabalho, né, é da nossa vivência, assim, né, e algo, assim, que eu me esforço, assim, também quando eu falo, né, na disciplina de teoria clínica psicanalítica, por exemplo, de dizer, olha, talvez, né, a gente veja muito disso, né, como protótipo, assim, digamos, na clínica particular, mas isso se dá em diferentes contextos, né, e aí a experiência no hospital, por exemplo, ou ter estado no ambulatório, né, me autoriza, né, a falar que isso que a gente fala de transferência, isso que a gente fala de resistência, ela tá em outros contextos também. Sim, eu te entendo. Hoje a idade já não é a mesma questão? Hoje a idade já não é mais uma questão. Mas foi um percurso e tanto. Sim. Eu vou te dizer que eu talvez te entendesse tão fortemente, porque eu também entrei com 17.
Só que eu fiquei meio perdido, assim, né? Eu levei 2 anos para entender o que eu estava fazendo ali dentro, assim, sabe? E mesmo formado, assim, eu tinha uma cara muito nova, né? Eu tinha, assim, nem eu acreditava em mim, né? Nesse sentido, acreditava teoricamente, mas pensava, se fosse internet naquela época, eu não estava errado, entendeu? Porque, assim, as pessoas quando apareciam já tinham visto a tua cara, assim, né? E eu acho que é difícil isso, assim, né? Porque eu não sei se tu tem essa sensação, mas profissionalmente, assim, também, né? Ou seja, independente da idade, sempre acho que tá faltando alguma coisa, né? Sempre. Eu acho que mais tempo estudando tal coisa, né? 30 anos depois eu penso, mas eu não estudei tal coisa, eu não li tal livro, entende? E que dá uma ideia de apesar do nosso envelhecimento, né? E não tem outra palavra para isso, assim, né? Algumas coisas ficam muito juvenis ainda, assim, né? Ainda essa angústia juvenil de incompletude, assim, né? Sim. Eu acho que isso, assim, desse percurso, ele é sempre inesgotável nesse sentido. Eu acho que é isso que talvez a análise ou a vida, né, vai nos ensinando, assim, que bom sempre vai faltar, né? E aí é um pouco de como que a gente vai se relacionar com essa falta, assim, né? O que fazer com isso, assim, porque, bom, acho que quanto mais tu avança, mais tu percebe que falta, assim, que a gente não dá conta de tudo, e que, bom, daqui a pouco a gente vai estudar outra coisa, mas a gente não vai conseguir, né, saber tudo, assim, que é um saber que é sempre castrado, assim, né? Sim. Puxando, assim, né? Puxando bem para psicanálise, né? Puxando bem para psicanálise. E aí, quando tu, né, me pergunta assim, hoje a idade, até pouco tempo eu acho que era, né? E, sobretudo, assim, entender que, né, a gente sempre vai se relacionar com algo que a gente supõe, assim, né? Isso que é da ordem, assim, dessa imagem, assim, né? E aí eu penso que, bom, vão ter pessoas que vão apostar, né? Digo assim, de pacientes ou mesmo de alunos, não sei, assim, que vão apostar, né, que uma pessoa mais velha garante alguma coisa, né? E tem pessoas que não vão dar muita bola para isso, né? Tem pessoas, inclusive, que preferem pessoas mais novas, né? Então, assim, nunca tem como responder a isso de todo mundo, né? E aí, às vezes, isso vai bater num limite, né? Bom, sei lá, a pessoa que é uma pessoa mais velha, não tem o que fazer. Não tem outra coisa para fazer com isso, né? É bom saber que cada um aposta a partir de si, assim, né? Superada a idade, qual é a parte mais difícil da profissão? Da profissão na clínica ou da profissão na docência? Sei lá, entende? Assim, desde do começar até... Porque é isso, né? A gente acha que, bom, depois de 5 anos vou estar estabelecido, vou me manter e tá tudo certo. Começar é difícil, tá no meio difícil, né? Pensar quando é que eu vou parar deve ser difícil também, né? Deve ser difícil também. Deve ser difícil também, né? Alguns colegas estão começando a sinalizar isso, assim, a mim gera uma angústia, né? Estou mais próximo deles do que de ti, né? O que tu acha que é difícil, assim, na nossa profissão? Fico pensando assim, né, em várias coisas, né, mas talvez algo que atravessa o que a gente está falando e que atravessa, assim, os dois fazeres, que é tempo, né? Tu precisa de um tempo, né, para construir e sustentar, né, uma clínica, né, e um fazer docente também, né, quer dizer, assim, didaticamente, né, podem ter professores que entram e dão ótimas aulas, enfim, mas esse percurso, assim, de se relacionar, né, ou de lidar com as dificuldades de sala de aula, né, com as instabilidades, ou com isso, assim, acho que tem duas coisas, uma coisa que é própria das duas, que é de não tomar aquilo para si, assim, no sentido, assim... na sala de aula, a gente sabe que muitos alunos vão ter dificuldades de entender coisas que a gente está tentando explicar, né? E isso pode ser, claro, de uma questão didática, mas isso também pode ser, né, dessas diferentes subjetividades, né,
que está na sala de aula, assim, né? Então, bate num lugar, assim, que a gente faz o possível para transmitir o melhor, né? Mas bate num lugar que, bom, às vezes, né, é difícil de ultrapassar isso, porque às vezes, sei lá, o aluno tá aqui e não gosta de psicanálise. E aí aquilo, ele pode até entender, mas não faz sentido nenhum para ele, né? Eu acho que isso da clínica também, sabe? Porque assim, quando um paciente vai embora, ou quando um paciente chega e não fica, né? Acho que é muito difícil da gente não tomar pessoalmente, né? Mas aí eu acho que o nosso trabalho de análise, de supervisão, né? A gente vai conseguindo um pouco se separar disso, que tá, pode ter algo, né, de um manejo aí, né, equivocado nosso, mas tem algo que é do outro, né? Às vezes o outro não suporta, às vezes para ele não faz sentido isso, né? Então, acho que de entender que tem, acho que isso dá alteridade, né, que tem um outro ali, que a gente não pode... né, a psicanálise, quando a gente dá aula de psicanálise, ela não vai ser amada por todos, né? E a gente vai ter que lidar com um aluno que também não gosta de psicanálise, né? Mas tu não acha que isso tem uma questão que pode ser nossa também, no sentido de, às vezes, a gente transforma isso numa coisa um pouco mitológica, assim, ou são os mais inteligentes, ou... Sabe, tu não acha que, às vezes, o modo como é transmitido... Eu tô falando no modo geral, tá? Porque nós somos espetaculares. Mas assim, tu não acha que às vezes cria uma certa mística, não mística, mas uma mítica sobre a psicanálise, assim, que acaba afastando um pouco isso, assim? Acho que sim, né? Acho que especialmente, e não só, né? Eu acho que vão ter não só professores, enfim, pessoas que transmitem a psicanálise, que transmitem num lugar que parece que tem, assim, um certo, como é que eu vou dizer, um certo flerte, assim, com transmitir de uma forma impossível, né? E não daquilo que é impossível, porque acho que tem coisas que, né, que vão ser difíceis mesmo, né? Acho que não é, acho que esse é a grande dificuldade, assim, como transmitir de uma forma que não seja banalizar, né? Mas também não torná-la impossível, né? E eu acho que tem pessoas que transmitem de uma forma que, né? E aí vai falar de cada pessoa, é claro, assim, mas transmitem de uma forma que parece impossível mesmo, né? E aí eu fico pensando que tem, né, pessoas que sabem muito e não querem transmitir, assim, né? E tem pessoas que talvez não saibam em que lugar elas se relacionam com a psicanálise. No sentido, assim, de que, bom, teoricamente até sabem, mas não sei nem o quanto elas apostam na psicanálise, assim, né? E aí fica parecendo que da forma como se fala, fica parecendo, né? Eu acho que é isso, porque daí eu fico pensando nas pessoas que eu escutei, assim, ao longo da vida, sejam professores, sejam, né, pessoas das instituições psicanalíticas, assim, acho que daquilo que toca, né, e eu acho que a gente escuta isso, assim, né, que toca uma experiência, né, eu acho que a gente escuta de uma outra forma isso, né? Eu acho que sim. A gente estava falando um pouco, né, há pouco, sobre o fenômeno Ana Sui, né? Que é uma psicanálise preta-porter, assim, né? Meio de, não deixa de ser psicanálise, se identifica, os conceitos estão todos lá, mas é para um público que não é psicanalista, né? Ela não os livros dela, pelo menos esse virou best-seller, não é um livro teórico, por exemplo, que vai ensinar, mas que vai tentar meio transformar numa leitura cotidiana, assim, para as pessoas conseguirem minimamente perceber que existe algo para além do que está concreto, né? Para sucesso, felicidade, né? Que é uma promessa, assim, né? Eu acho que eu me pergunto um pouco se esses psicanalistas não têm dificuldade de saber para quem eles estão se dirigindo, né? Porque parece que para mim era claro para quem ela estava se dirigindo quando ela escreveu,
né? Era para um público não psicanalista. Mas a ideia era também atingir essas pessoas. Não sei se elas esperavam sucesso, mas me pareceu isso aí. Acho que a psicanálise da universidade, que é essa de primeiro contato, né? Vamos pensar, quando tu fez tua formação, 70% dos professores eram psicanalistas, né? Sim. Na minha, a mesma coisa, né? Eu sempre dizia para os alunos, eu fui psicanalista por falta de opção, né? Ou seja, porque não se conheciam, se lia outros autores, mas a leitura foi atravessada por essa condição, né? Hoje tu tem uma psicanálise que é 5 disciplinas, 4 disciplinas, né? Da faculdade inteira. Tu acha que essa condição da psicanálise na universidade hoje, né, do jeito que a gente está fazendo, assim, tu não acha que ela acaba, em algum momento, sendo um pouco quase ridicularizada, assim, sabe? Tu diz ridicularizada pelos alunos ou pela forma como se faz? Talvez, eu não sei exatamente, talvez essa é uma pergunta que eu me faço, né? Assim, porque às vezes eu acho que as leituras que eles fazem sobre isso são tão simplórias, entende? Não é simples, né? Mas simplórias sobre a situação. Eu fiquei pensando, será que esse é o lugar dela nesse momento? Será que ela deveria estar lá, agora que ela já é pseudociência, né? Segundo alguns, né? Ou seja, abre espaço para discussões rasas. Como é que seria um ensino ideal de psicanálise dentro desse contexto? É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. Porque, bom, né, desde lá, 1900 e pouco, Freud já escrevia sobre o ensino da psicanálise nas universidades, né? Sim. Então, acho que faz mais de 100 anos que a gente discute isso, né? Mas assim, eu fico pensando assim, quando tu fala isso do ridicularizada, né, eu penso em várias coisas, assim, eu penso assim que muitas vezes tem um certo, sim, né, transformar as coisas assim de um lugar muito simplório, né, e aí se perde o que é da psicanálise, né. Ao mesmo tempo, eu fico assim, claro, né, acho que sempre vai existir assim, esses movimentos de destituição da psicanálise, como sempre existiu, né, essa coisa assim da, né, a pseudociência, só existe uma ciência, só isso que importa, né, como se, né, fosse só isso que, né, circulasse no mundo, assim. Mas eu fico pensando assim que eu também, assim, né, bom, quando eu fiz a minha graduação, eu não sei nem se 70%, acho que 80% era psicanálise, né, e eu digo que eu tive sorte de me identificar com a psicanálise, porque, né, mas eu penso que foi, que teve uma identificação com a psicanálise foi a partir da universidade. Eu não sei se eu teria tido, né, fora dela, assim, se eu não tivesse tido esse primeiro contato, se eu teria, né, chegado nela, né? Então, assim, é claro que a gente não tem pretensão de formar psicanalistas nas universidades, né, e acho, assim, que apesar de todas essas discussões, faz muito sentido a gente sustentar isso da formação de uma analista, né, pelo tripé, pela relação com outros colegas, né? Isso, quando a gente fala assim da autorização do analista se dá por si mesmo e com alguns outros, né? Eu acho que isso legitima assim um percurso, né? Mas quando a gente vê assim, né? Eu entrei aqui, eu queria muito assim poder dar disciplinas de psicanálise. Eu fiquei muito feliz quando tu me deu as disciplinas de psicanálise, né? E eu e a professora Larissa, ela entrou junto comigo, né? Então, assim, a gente também tentou instituir, assim, esse espaço de um grupo de psicanálise, né? E eu sinto, né? Claro, eu não estava aqui antes na instituição, não sei como é que isso se dava, assim, mas eu lembro que eu senti isso, assim, na semana passada teve os TCCs, né? E eu tenho sentido, assim, que tem tido mais trabalhos implicados, por exemplo, com a psicanálise, né? Quando eu entrei, eu não via tanto, mas, assim, também não estava tão por dentro, mas
Acho que, assim, ter espaços, né, talvez isso, assim, de introdução à psicanálise, né, que acho que, assim, que coloque ali, né, um pontinho de convocação, assim, de interesse, né, acho que isso é válido. Então, tem muitas pessoas comprometidas com esses espaços dentro das universidades, né? E eu acho que isso é importante, mas é claro, assim, eu acho que fugindo dessa ideia de que existe uma faculdade de psicanálise, né? Sim. Tu sabe que eu acho que a ideia do tripé, pensando a gente num curso de psicologia, ela é importante para qualquer uma das teorias. Sim. Entende? Que as pessoas se submetam aos processos analíticos dentro da sua teoria, que elas estudem profundamente as suas teorias, né? Sim. Desde que elas tenham supervisão para que elas consigam fazer um trabalho adequado. Assim, né? A gente tem visto uma proliferação não só de outras terapêuticas, né, que se tentam ocupar esse espaço mais psicológico, assim, né, mais psicoterápico, né, no sentido, como também de maus profissionais, né? A gente tem muita gente ruim no mercado, assim, e a gente tem que lutar contra isso, né? Só que a gente tem que identificar, porque é da psicanálise, porque é psicólogo, porque é isso ou aquilo, né? E a gente, quando na verdade, eu acho que a gente tem que batalhar por uma formação profissional digna, assim, deixa eu entender uma outra coisa, já estamos indo pro final, luto e cuidado paliativo. Isso caiu do céu, assim, tipo, o meu orientador quis que eu fizesse, fui atrás disso. Como é que é isso, assim? Eu disse, né, que desde de que eu entrei na graduação, eu me inseri num grupo de pesquisa que era, né, de psicologia hospitalar, né? Enfim, a gente tinha atividades de extensão e de pesquisa, né? E aí a pesquisa ainda era muito estranha para mim. Isso eu percebo, né, nos alunos, assim, principalmente nos alunos que estão começando, assim, mas de maneira geral, assim, tem um certo estranhamento, assim, a pesquisa, essa coisa, assim, é legal, mas é meio chata, porque tem, assim, muita coisa, né, de procedimento, burocrático, enfim. E eu lembro, assim, que eu tinha, assim, uma certa sedução pela pesquisa, mas ao mesmo tempo eu ficava, assim, nessa coisa. E aí eu logo muito cedo comecei a fazer, então a gente tinha um projeto de extensão que se chamava Brincar, né, que então éramos os acadêmicos de psicologia, nós íamos no CT CRIAC, né, que é então aqui do nosso hospital, né, onde a gente fazia atividades com as crianças com câncer, né. E aquilo, assim, me convocava, assim, e eu ficava vendo, assim, as crianças, né, num processo de adoecimento e o movimento das famílias, e eu me perguntava, assim, como é que as pessoas conseguem lidar com essas perdas, né, tão significativas, né, porque a gente acompanhava, as crianças morriam, algumas se curavam, mas muitas morriam. E aquilo me tocava num lugar, assim, que eu até hoje não sei muito bem explicar, mas aí eu fui estudar, né, então eu fiz meu TCC sobre, né, pacientes com câncer avançado, depois o meu mestrado foi sobre o luto de pais que perderam filhos crianças, né, e no meu doutorado eu sabia que eu queria seguir estudando luto, mas estava um pouco tentando entender em que contexto, enfim, eu fui fazer em Florianópolis, na UFSC, né. E aí, né, tu falou, caiu da orientadora. Minha orientadora deu uma tensionada. Deu uma tensionada de dizer, né, acho que a gente tem campo para estudar isso dos cuidados paliativos, tá, né, é uma coisa nova ainda, assim, né. Então eu fui me sentindo, assim, seduzida por essa temática, assim, né. Então eu estudei no doutorado luto antecipatório, né, dos familiares de pacientes em cuidados paliativos, né. Então eu escutei os familiares sobre o processo de fim de vida ou de adoecimento dos seus entes queridos, né. Então isso do processo de luto, assim, eu tenho uma ACE sobre o luto que eu gosto muito, assim, de ministrar, porque ele sempre me toca, assim, num lugar, porque parece, assim, essa coisa, assim, que toca um lugar
quase impossível de se dizer, que é a morte, né? A gente está o tempo todo se escapando disso, né? Embora seja o que a gente tem de mais concreto na vida. Seguro, né? Então, acho que a gente fica o tempo todo, assim, tentando colocar, né, fazer esse processo, assim, simbólico, né, dessa coisa que a gente não sabe muito, né. E tu acha que a psicanálise tem algo a dizer sobre esse processo? Muito. Da própria pessoa? Acho que a gente tem que falar sobre o morrer, sobre o seu próprio morrer, sobre a sua própria morte, sobre as suas expectativas. Bom, na minha disciplina de luto, eu faço os alunos escreverem, né, e isso, claro, às vezes tem, assim, escuto, assim, a angústia de todo mundo, né, mas eu entendo que quando eles chegam aqui, eles sabem que a gente vai falar de morte, né. Sim. Mas faço eles escreverem, né, sobre isso, assim, do que eles entendem do seu processo de morte, porque a gente tem alguns dados aí que dizem que, né, mais de 70% das pessoas vão morrer por doenças crônicas. Então, muitos de nós vão viver um processo de morte, né? Embora grande parte das pessoas, né, desejem, assim, uma morte de, simplesmente morrer, não é o que vai acontecer para grande parte das pessoas. A gente vai viver um processo de morte, né? E isso implica muitas coisas, né? Um processo de elaboração do seu próprio fim de vida, né? O processo de elaboração dos familiares, questões burocráticas, práticas, né? Enfim, muitas coisas. Então, eu até falo bastante sobre algo que a gente fala em cuidados paliativos, que é as diretivas antecipadas de vontade, né? Eu faço os alunos escreverem as diretivas antecipadas de vontades deles, né? Que todo mundo pode fazer, que é uma forma que eu entendo de se falar, sim, sobre a morte, né? Assim, teve um aluno que falou assim, mas a gente não precisa, assim, sentar na mesa de jantar e falar, né? Sobre a morte. Eu falei, olha, né? Não precisa ser assim, mas talvez não precise estar tão distante quanto a gente coloca na contemporaneidade, assim, que a gente vive, né, e aí a gente tem toda uma tecnologia e uma formação dos profissionais da saúde que um pouco exclui essa ideia da morte, assim, né, como se não pudesse mais morrer, né, e eu acho que isso traz uma série de repercussões para os processos de luto das pessoas que ficam, né, então eu acho que sim, é importante a gente falar sobre a nossa morte, sobre, né, até onde, assim, o que a gente gostaria que fosse feito de nós. Eu sempre tento falar isso, né, e eu sempre tento escutar quando meus familiares falam, mas eu acho que a psicanálise, bom, né, a gente tem um dos principais que até hoje, né, se trabalha, eu trabalho, que é a Luto e Melancolia, do Freud, que ele escreveu lá em 1914, né, então, e tem uma ideia que eu acho que não se perde, que é isso de pensar o luto como um processo de elaboração psíquica de uma perda, né. E você perda de si mesmo, né? Sim. Porque a gente pode continuar vivo, perdido da gente mesmo, né? Pensando em uma coisa um pouco mais degenerativa, situações de acidente, situações em que a gente dura muito tempo, assim, né? Isso foi para uma seara bem difícil, né? Que é essa do luto, da morte, assim. A gente sempre fala que, né, o quanto a análise nos ensina, né? É como se fosse do analista ou do nosso próprio processo, assim. Teve algo que tu aprendeu de paciente, assim, que foi significativo, determinante na vida? Com o paciente, isso diz? Ou eu como paciente? Não. Com o paciente mesmo, assim. Eu recebo diferentes pessoas na clínica, é claro, assim, né? Mas tem uma demanda mais específica, assim, que, né, até pela minha formação, que eu recebo bastante, que são pessoas enlutadas, né? Então, assim, eu penso assim, mesmo que a gente saiba teoricamente muitas coisas, eu acho que é isso que a gente está falando, né? Escutar isso e trabalhar com isso é outra coisa, né? Então, assim, eu penso da clínica, mas também me vem muito a experiência do hospital, né? Que é esse lugar, assim, onde as pessoas lutam muito pela vida, mas a morte tá ali, né?
Mas que tem, assim, acho que acompanhar o processo, as pessoas na sua travessia do luto, ela é muito... não sei se dá pra falar, dá pra ir pra essa coisa da estética e dizer que é bonito, né? Que a gente aprende com isso, assim, né? Porque a gente sabe, teoricamente, que o luto, né, é esse processo de elaboração, que as pessoas vão aos poucos abrindo espaço, mas quando tu vê as pessoas fazendo esse movimento, né, de idas e vindas às vezes, né, é uma outra perspectiva, assim, né, de visualização, assim. E para além, acho que quando a gente fala de luto em relação à morte, mas isso que tu falava dos diferentes lutos na vida, né? Então, é muito bonito, assim, quando a gente vê, né, os analisantes, enfim, fazendo movimentos na vida, né? Enfim, de conseguir bancar coisas que não bancavam, né? Ou de conseguir sair de lugares onde não conseguiam, assim, isso é muito legal, né? Mas, por outro lado, quando tu trabalha tão próximo dessa, né, tu falava sobre isso, né, algumas crianças morriam, eu fico pensando, alguém tão novo, né, e tem acompanhando uma criança morrer, né, ali onde teria uma promessa de um futuro muito longo, assim, né, deve ser difícil, né. Deve ser mais fácil quando vê um idoso, mas a gente tem uma ideia, né, de que isso mobiliza muito, assim. Para ir para uma área de paliativos, né, dessa coisa do cuidado, do luto, né, essa coisa meio tanatológica, assim, que tá um pouco indo para essa configuração, tem que ter alguma coisa específica, além do desejo, claro. O que se a pessoa, assim, se alguém te dissesse, será que eu sirvo para isso? O que tu diria? Olha, para ver se tu isso, ou se tu merece, ou se tu tem isso, o que é que... Não consigo pensar em outra coisa além do desejo e de conseguir suportar, né, um sofrimento, assim, que é um pouco... E assim, né, eu acho que na clínica ou em diferentes espaços que a gente chega, a gente vai escutar muitas histórias difíceis de sofrimento, né? E acho que isso não é a morte em si, ela não é determinante, assim, né? Quero dizer, eu sempre tem uma coisa que eu sempre falo, né, na minha disciplina de luta, que a gente não tem métrica para dor, né? Sim. Toda dor é dor, então a gente não pode dizer que dói mais isso ou aquilo, né? Mas eu entendo, assim, que a escuta do luto e de acompanhar, assim, processos de morte, ela é talvez ainda mais sensível, né? Porque a gente escuta algo que é isso, a gente não sabe muito, a gente não sabe quase nada da morte, né? E isso também toca, assim, a nossa própria condição finita, né? Porque tudo que a gente sabe da morte é a partir da morte do outro, né? E isso também toca, assim, a nossa condição finita, da nossa morte ou da morte das pessoas que a gente ama, né? Então, talvez tenha algo, assim, que eu acho, assim, que quando a gente escuta pessoas em processo de luto ou em processo de morte, enfim, que é de suportar esse tempo, né? Tem que suportar um certo tempo, porque talvez as pessoas vão demorar muito mais para fazer movimentos, né? Porque primeiro elas precisam dar conta daquilo, assim, né? Então talvez tenha uma certa urgência ali, né, no que toca, assim, que precisa ser escutado, mas eu acho que e também, assim, não digo tá bem resolvido com a sua finitude, porque eu acho que isso é um pouco toca o impossível, assim, né? Mas talvez, assim, dessa condição de conceber a morte como um processo da vida, assim, né? Só pra não terminar por baixo, né, vamos tentar, o que ainda falta na vida? O que ainda falta? Muita coisa, né? Acho que a falta tá sempre aí, como a gente falou lá no início, né? E acho que eu me relaciono com menos urgência hoje com as faltas, né? Antes, assim, acho que eu tinha, assim, acho que justamente, assim, por estar nesse processo, assim, de achar que eu tinha que estar experiente demais, mais velha, mais, né,
eu achava que tudo tinha que ser muito urgente, assim, então precisava, né, de tudo muito rápido, assim, né, isso parecia que era muito difícil lidar com essa falta, assim, e hoje eu já respeito um pouco mais o tempo das minhas faltas, então ainda falta muita coisa, mas que bom que falta, né? Tem planos concretos? Pessoais? Pode ser? Tenho desejo da maternidade, não sei exatamente para quando, mas tenho, né? Tenho alguns desejos enfim, né? De consumo também. Importante isso, né? Não precisa ser sério, né? Não, né? Mas estão aí, estão flutuando. A gente tem uma ideia de que a gente é um pouco beirando o budismo, assim, beirando o zen, assim. A gente adora fazer compras. A gente compra, a gente gosta de coisa boa, compra a gente come muito bem, a gente sofre na academia, né? A gente é quase um ser humano, né? A gente é. É isso aí. Querida, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Né? Queria agradecer ao Matheus Nagel, que está nos ajudando aqui nesse projeto, assim. O pessoal da FISMA que está permitindo que a gente... Acho que são registros, né? Importantes, assim, de uma certa humanização dos professores, assim, né? Entender que isso, o que tu é hoje é fruto de um percurso, assim, que tu teve angústias que talvez sejam de outras pessoas, como eu tive, como qualquer outra pessoa, né? Acho importante a gente poder trocar isso, assim, né? Ou seja, não nos torna menos humano, né? Nem menos psicanalista, nem nada. Assim, né? Não, acho que é isso que nos torna, inclusive, né? É isso. Eu não sabia que tu ia falar tanto do ambulatório, né? Nem tinha falado que tu tinha sido uma estagiária, né? Mas eu entendi que isso foi significativo, assim. Eu vou te dizer que para mim também foi muito significativo. E fico muito feliz que foi tu que me substituiu nas cadeiras de psicopato e de clínica. Apesar da gente ter muitas diferenças teóricas, isso é uma coisa bem importante para as pessoas saberem, né? Sim. A gente estuda as mesmas coisas por linhas diversas dentro da psicanálise. Mas isso já é outro papo para outra coisa, né? Para outro dia, né? Eu acho que é importante, assim, né? Ou seja, nem sempre a gente consegue, mas isso não diminui, né? A admiração que eu tenho por ti, o respeito que eu tenho por ti, né? Achar que tu poderia ter ficado com essas disciplinas. No noturno, né? Tu tá dando essas disciplinas aí. Tá? Queria agradecer de novo. Queria convidar vocês para próximos episódios que virão com outros professores, né? E a gente vai se divertindo até lá, então. Tá bom? Então tá, obrigado. Eu quem agradeço. Obrigada.